No Master Supermercados, volta às aulas é com muita promoção. Materiais escolares em até 5 vezes no cartão. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha, aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Sempre com o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, está em casa, Andretta Transformando Horizontes e System Software de Gestão, há mais de 30 anos, servindo bem seus clientes, a sua empresa. O programa Na Resenha vai ao ar em 2 edições inéditas na semana, segundas e também nas sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos, nos canais da TV Erechim. Mas você pode também acompanhar o nosso programa através do Facebook, da fanpage da TV Erechim e também através do canal no YouTube, onde você pode ver na sua Smart TV o horário que você quiser. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Na bancada de hoje, meu colega, amigo e parceiro, João Francisco Coimbra Parente, Fifo Parente. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Bom tê-lo aqui no Na Resenha. Boa noite, Fábio. Boa noite a telespectadores. Já sou presença cativa aqui nessa bancada aqui, né? Sem dúvida alguma. Esse lugar já é seu, viu, Fifo? Bom, meu amigo, hoje, no horário que nós estamos com o programa ainda ao ar, né, nessa segunda-feira, o programa inédito, está acontecendo o jogo do Ipiranga contra o São José em Porto Alegre. Então, em razão disso, a gente não vai tratar muito especificamente do jogo de hoje, mas nos permite também, né, a gente tratar sobre o Ipiranga neste retorno do campeonato. De modo geral, Fio, fazendo um paralelo com o primeiro turno, dá para dizer que a tabela do segundo turno ela é um pouco melhor do que a do primeiro turno, ou a do primeiro foi melhor do que será do segundo turno? Olha, Fábio, acho que está muito parelho. O Campeonato Gaúcho é um campeonato muito parelho, né? E ontem nós pudemos ver que os times do grupo B, né? O grupo do Ipiranga é o A, né? Isso, o grupo A, que joga o grupo contrário. O grupo B, a grande maioria dos times venceu, né? Temos 3 vitórias do grupo B sobre o grupo A, que é o grupo contra grupo agora, e 2 empates, e agora falta um jogo ainda, né? Exato. Então, são circunstâncias que são diferentes do primeiro turno. No primeiro turno tu lutava contra os times do teu grupo apenas, agora, nesse segundo turno tu luta contra os grupos, contra os times do outro grupo, né? As partidas são bem mais difíceis. O que dá um jogo a mais também, né? O que dá um jogo a mais, dá uma pontuação a mais, e o que começa a preocupar é que o Sportivo venceu ontem, né, Fábio? Que é um adversário nosso na briga, tanto pelo título do interior, como também por uma vaga na Copa do Brasil, né? Pela vaga na Copa do Brasil, e o Sportivo já empata na gente com pontos, né? O Sportivo já tem 11, nós temos 11 também na classificação geral. E ontem o que me chamou a atenção foi que, logo após o jogo do Brasil de Pelotas, que foi o jogo da TV aberta, né? Eles começaram a passar a classificação geral já do campeonato. Logo após a classificação dos grupos, eles começaram a passar a classificação geral, porque também já se começa a pensar em vaga na Copa do Brasil, exato, em título do interior e principalmente a luta contra o rebaixamento. Né? É claro que tem ainda esse jogo do Ipiranga que a gente não está contabilizando, mas a pontuação da classificação geral, porque o que interessa para o Ipiranga? O Ipiranga conseguiu aquele que era o primeiro objetivo, que é o objetivo, né, Fifo, das equipes do interior. Né? Acho que a exceção da dupla Grenal, as demais estão daria pra gente tirar, quem sabe, Brasil e Juventude, mas pelas campanhas dos últimos anos não dá pra gente tirar eles também dessa briga, né? O Juventude também, pra mim, tem um bom time no papel, mas não consegue confirmar dentro de campo, né? Acabou perdendo, tudo bem que era para o Grêmio, mas se a gente analisar a classificação geral, é o que interessa pro Ipiranga, porque com o objetivo de evitar o rebaixamento, o Ipiranga agora olha para quê? Para o título do interior e, consequentemente, a vaga na Copa do Brasil. O título do interior traz a vaga na Copa do Brasil de 2021. E nessa classificação, Fifo, o que nós temos hoje? No geral, o Inter é o líder com 14 pontos, segundo o Grêmio com 12, terceiro Caxias com 11, quarto Ipiranga com 11, quinto Esportivo com 11 e sexto, que estava fora até então, o Brasil de Pelotas também com 11 pontos, que passa a ser uma equipe que entra na briga também. Não, o Brasil, se não me engano, tem 7, Fábio. Isso, 7 pontos, desculpa, 7 pontos, exato. O Brasil tem 7 e o Aimoré também tem 7. Exatamente. Né? Então, volta a briga. Ontem eu pude acompanhar o jogo do Brasil, que foi o jogo da TV aberta. O time do Brasil é bem complicado, é bem sofrível de ver o Brasil jogar, porque é um time que tem umas dificuldades técnicas. Mas venceu um Novo Hamburgo desesperado. Novo Hamburgo é um time que
até então não fez gol no campeonato, né? Impressionante, né? Não, 580 minutos, eu acho. Se não for por aí, eu me lembro que na transmissão da Rádio Gaúcha eles ainda comentavam sobre isso, né? É Sabe o que lembra, Fifo? Me lembro o Ipiranga de 2012, do Carmino Colombini, depois chegou o Joel Costa, assumiu um período, depois veio o Leucir da Lastra, onde o Ipiranga era um time que com o Carmino Colombini jogou acho que 4 jogos ou 5 e não fez nenhum gol. E não fez gol. E aí o Novo Hamburgo acaba não fazendo gol, já trocou técnico, já é o Benhur Pereira, e o Brasil ontem conseguiu fazer uma vitória dentro dos seus domínios e ele se livrou bastante da zona de rebaixamento agora, porque 7-4 é muita coisa, Fábio, né? Num campeonato tiro curto como esse. E o Brasil começa a subir. Aí o Brasil dentro dos seus domínios ali do Bento Freitas é difícil jogar, o campo não está nas melhores condições, a torcida pega junto, sabe como é complicado. E o Brasil, olha, gente, depois dessa vitória, o Brasil começa a se credenciar também para buscar, quem sabe, um título interior ou, quem sabe, buscar a vaga na Copa do Brasil. Sem dúvida, Fifi. Olha, outra questão também que, desses adversários que o Ipiranga tem hoje, o Esportivo e o Brasil passam a ser os dois principais adversários do Ipiranga nessa briga, porque há a possibilidade de nós termos 5 clubes, né, com a dupla Grenal confirmando, muito possivelmente daqui a pouco, uma vaga na Libertadores do próximo ano, abre vagas a mais na Copa do Brasil. E aí poderemos ter até o 5º colocado buscando vaga. O Esportivo e o Brasil são os adversários diretos do Ipiranga por uma vaga? Mais o Esportivo, né? Acho que o Esportivo é o time que... O Brasil já não entra pelo ranqueamento? Pode ser que entre, né? Pode ser que entre. Depende muito a campanha que o Brasil fizer na Série B, né? Depois nós temos Juventude, que provavelmente entra pelo ranking, né? E aí sim, se abre vagas, né? Daí o Caxias já tem uma vaga. O Caxias já tem uma vaga porque é vice-campeão gaúcho, já, né? Por ter vencido o primeiro turno. Então, nós temos 2 vagas em aberto, pelo que eu entendi, pelo que eu entendo. E até se algum telespectador souber, pode mandar uma correção pra gente. Tem 2 vagas em aberto, uma do título do interior, e mais uma terceira, tá? E depois, caso a dupla Grenal classifique, abre-se mais uma. É o que eu entendo. Não, mas é isso aí, Fifo. Eu até não tinha colocado na conta, e não tinha me dado conta também dessa questão do Caxias já ter garantido pelo vice-campeonato. Sim, ele já tem garantido pelo vice-campeonato. Então afunilou um pouco mais. E a Federação Gaúcha tem aquela prática de passar uma vaga para o segundo semestre, né? Para valorizar a copinha, né? Então, pode ser que fique apenas com o título do interior uma vaga, tá? Porque depois não se abre mais vagas. Né? Porque depois vai ter a Copa Federação Gaúcha que vai dar mais uma vaga e aí fica muito dependente da situação do Grêmio e do Inter classificarem na Libertadores. Né? E Fico, sabe que eu tava olhando a tabela aqui, o Ipiranga tem depois na próxima rodada o Aimoré aqui no Colosso da Lagoa. É jogo para vencer, né? Porque a gente vai ter também, nós teremos o Caxias no final do última rodada, né? Porque como pode ser que daqui a pouco essa seja uma final simbólica do título do interior, porque eu acho que o título do interior ele vale só para a questão da classificação geral, né? Pelo que eu entendi, Fábio, e inclusive houveram diversos debates, o Caxias já não pode ser campeão do interior porque ele já é vice-campeão gaúcho. Então tá fora da briga. Tá fora da briga, só que ele já tem uma vaga na Copa do Brasil. Sim. Tá? Independentemente do que aconteça. Então, porque o vice-campeão gaúcho é um título maior do que título do interior, pelo que eu entendi. Exato. Tá? Agora, a situação do título do interior, aí fica a briga Esportivo, Ipiranga, Brasil, todo esse aparato de gente para buscar uma vaga na Copa do Brasil. E aí sim, é a única vaga que abre de fato. Olha, é campeão do interior, vai ter a vaga na Copa do Brasil. Senão fica dependente da dupla Grenal classificar para Libertadores ou para pré-Libertadores. Em termos de projeção futura, se a gente for analisar, claro que a gente não contabiliza o jogo do Ipiranga contra o São José. Mas se o São José, por exemplo, vence o Ipiranga, o São José chega a 8 pontos. Passa também a ser uma equipe que entra nessa briga, né, por uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano e do título do interior. Mas dos adversários que o Ipiranga tem hoje direto, e vamos colocar aqui 2 especialmente, o Esportivo e o Brasil, são 2 adversários que o Ipiranga terá agora na sequência. O Ipiranga, depois do Aimoré, o Ipiranga tem o Brasil fora de casa, né? Jogo dificílimo, e depois tem o Esportivo em casa, que aí pode ser uma espécie de
final antecipada do título do interior na quarta rodada. E o pessoal elogiou muito o time do Esportivo ontem, principalmente contra o São Luís, né? São Luís que tá em maus lençóis, Fábio. Tá bem maus lençóis, bem complicada a situação do São Luís. São Luís e Novo Hamburgo. E o pessoal elogiou bastante o time do Esportivo ontem. Inclusive, quem faz o gol é o centroavante reserva, que é o Flávio Torres, né? Não foi nem o Marcão, né? Todo mundo esperava do Marcão vários gols no Campeonato Gaúcho. Se ele tiver 2, eu acho que é muito, né? Então, tu vê, né? O Campeonato Gaúcho é um campeonato muito traiçoeiro, como tu sempre diz, né? É um campeonato que todo mundo esperava do Esportivo. Veio aqui contra o Ipiranga, fez um amistoso mais ou menos, daí perdeu pro Juventude, ganhou, perde e ganha, já tem 11 pontos, já está bem livre da zona de rebaixamento como o Ipiranga. Fifo, o Ipiranga que estreou no campeonato, a gente tinha um Ipiranga ainda cheio de muitas dúvidas em razão de ter passado por uma reformulação do grupo de jogadores, tanto é que daquele time do ano passado eram 2 ou 3 jogadores, se não me engano, apenas daquela base de time. O Ipiranga trouxe vários reforços, mudou comissão técnica, a forma de jogar e conseguiu encaixar esse time aí no primeiro turno, tanto é que o Ipiranga acaba sendo eliminado na semifinal num gol já no finalzinho da partida, mas fez um excelente primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O que muda deste início de retorno para aquele primeiro turno que se tinham muitas dúvidas? Agora o Ipiranga é um time que a gente já conhece, já viu jogar, já sabe o que pode esperar desse time. Há um sentimento diferente, Fifo, do início do primeiro turno para o início do retorno? Acho que sim, né? Acho que todo torcedor, toda a imprensa, diretoria, comissão técnica, todos nós temos um sentimento diferente. Porque no início nós não sabíamos o que esperar do time do Ipiranga, né? Inclusive eu e tu, por diversas vezes, a gente tem que ver, a gente não sabe, a gente vê o treinamento, mas a gente não sabe o que esperar dentro dos 90 minutos, né? E depois disso a gente viu uma toada de atuações muito boas, né? Principalmente a bola passando pelo meio campo, coisa que nós não tínhamos ano passado, uma dinâmica de jogo, um camisa 10 que fosse centralizador, que conseguisse pifar aquele atacante, dar aquele passe diferente, dar aquele lançamento, 2 laterais que conseguissem passar o meio, né? Isso a gente não via ano passado, então a gente estava sedento por isso, a gente queria ver isso aí, né? E a gente viu no primeiro turno isso. Agora, se vai conseguir manter no segundo turno, a gente vai ter que esperar para ver, porque os times também sabem como o Ipiranga joga agora, né? Antes era tudo novidade, claro, a primeira, segunda rodada tudo é novidade, agora é diferente, jogos contra o time do outro grupo. Por exemplo, o Aimoré estava mal no início, acabou vencendo o Brasil apenas, daí veio 4-5, caiu o treinador. Agora, o Hélio venceu o Grêmio e não perdeu para o Pelotas. Vem a Erechim com um retrospecto bom, né? Vem com um retrospecto bom, já tem 7 pontos, é um time que já está brigando para sair ali, para desgarrar, para não cair mais. Né? Então, eu vejo que esse segundo turno não vai ser fácil, e que os times vão eles não vão se retrancar, Fábio, mas que vão esperar um pouco mais do Ipiranga. Vão saber, porque eles sabem como o Ipiranga joga. Pois é, Fifo, indo ao encontro disso, e eu lembro que até na semana passada, num dos debates aqui que nós temos, e eu estava conversando com o Joel, e o Joel disse uma frase que eu achei interessante. A diferença do Ipiranga do primeiro turno para agora, a gente pode observar dentro de campo. E vamos pegar o último jogo, aquele jogo que está mais fresco ainda na memória do torcedor. O Zotti, que até então vinha sendo jogador decisivo no time do Ipiranga, acabou não conseguindo jogar lá em Caxias do Sul. Por quê? Porque todo mundo já começou a ver que a bola passava pelo meio de campo do Ipiranga. Então o Zotti passou a ser um jogador observado com outros olhos por parte dos adversários. Como o próprio Paulo Henrique Marques fez com o Diogo Oliveira e com o próprio o outro volante lá, agora eu fugi o nome Juliano. O outro volante do Carlos Alberto. Carlos Alberto. Que são 2 jogadores que participam da criação do time do Caxias. Ele também conseguiu dificultar a vida deles no jogo semifinal. Mas o Ipiranga vai ter que, a partir de agora, começar a trabalhar com isso. O Zotti é um jogador que, pelo que apresentou nos primeiros jogos, é um jogador muito visado. Mas aí, Fifo, entra a pergunta. O Ipiranga vai mudar também a forma de jogar em razão de ter agora uma marcação mais firme em cima do Zotti, em cima do homem da criação do meio de campo? Os extremas passam a ter um papel mais importante e o centroavante contratado Cristiano? Eu acho que sim, Fábio. Eu acho que o Ipiranga tem boas peças, principalmente na sua força ofensiva, né? Os 2 beiradas são bem importantes, e a gente falava sobre a importância do Gia Silva com a sua velocidade, com a vitalidade, né? Às vezes pega um pouco na finalização, mas ele dá muita opção de jogo, né? Isso que é importante, né?
Quando chegar tem que fazer, mas ele dá muita opção de jogo. E o Leilson, taticamente, ele é muito importante, né? Ele consegue recompor para marcar, ele consegue fazer, muitas vezes, aquele chute de fora da área, aquela saída em velocidade também. E o Cristiano eu tô esperando, eu quero ver ele, porque a gente sabe da qualidade técnica que ele tem, né? Ele é um fazedor de gols. Então, eu acho que o Ipiranga, o Paulo Henrique não tem essa característica de mudar muito a mecânica de jogo, tá? Mas ele vai ter que achar, nas circunstâncias do jogo, quem sabe algumas fases que ele vai ter que mudar. Quem sabe vamos acionar mais o Gia Silva, quem sabe vamos acionar mais o Leilson, quem sabe o Clayton vai sair um pouco mais, encostar um pouco mais no Zotti, porque o Zotti, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos jogadores mais visados nesse segundo turno pela marcação. E nessa projeção aí de time para o retorno, Fifo, o Pedrinho possa vir a ganhar mais oportunidades por ser um meia com mais movimentação também ou não? Olha, Fábio, depende muito as atuações do Zotti, sabe? Eu vejo que o Paulo Henrique não vai trocar, não vai mexer na sua mecânica de jogo com os dois beiradas e com meia centralizada. Ele dificilmente coloca dois meias em campo. Tanto que tu pode ver, todas as alterações que ele faz, ele tira o Zotti e ele coloca o Pedrinho, né? Na última partida, se eu não me engano, foi aí que ele colocou o Cristiano, ou que ele colocou o Anderson Feijão, né? Que ele deu uma mexida um pouco para tentar segurar o resultado ali, né? Mas eu vejo que ele não tem a característica de jogar com dois meias de ofício, né? Que ele vai preferir jogar com o beirada, até porque tem o Fernandinho, o Neto agora não vai ser mais o jogador da referência, é uma alternativa de lado. Eu vejo que o Paulo Henrique, no meu entender, ele não vai abrir mão dessa mecânica de jogo com dois extremos. E Fifo, eu lembro que alguns dias atrás, conversando com o Vianney Miller, nosso colega de rádio também, esteve inclusive no programa de semana passada aqui debatendo, e ele chamou a atenção ainda antes daquele jogo do Ipiranga contra o Caxias. Ele disse, olha, o Ipiranga é um time muito sólido defensivamente, tanto é que até então havia sofrido um único gol, aquele gol de bola parada para o Pelotas, mas o Ipiranga, por mais que venha fazendo uma campanha muito boa, o Ipiranga ainda tinha problemas ofensivos. O Ipiranga é um time que faz poucos gols. E tanto é que o Ipiranga, até esse jogo contra o Caxias, o Ipiranga está 3 jogos sem marcar gols. Né? Então, a chegada do Cristiano, ela chega justamente para fazer o Ipiranga ter um protagonismo também na frente, né? Já que atrás o Ipiranga está bem organizado, com 2 bons laterais, com uma dupla de zaga, com o Diogo Silva e o Simon bem, e claro que agora o Canu deve atuar, não sei se joga o Canu ou se joga o Henrique, mas a tendência é que essa semana aqui o Diogo Silva volte a treinar e no jogo contra o Aimoré fica à disposição do Paulo Henrique Marques. Mas o Ipiranga também no seu meio de campo está funcionando. Eu acho que falta um pouco mais na frente. E aí eu acho que também vai muito da característica dos jogadores. O próprio Jean Silva, como tu falaste, é um jogador que dá várias opções pelo lado, mas não é um bom finalizador. O Leilson é um jogador que cumpre um papel taticamente muito importante, né? Ainda é um dos que mais finaliza dos atacantes. E tem o Neto, que não é um centroavante de área. Então o Ipiranga tinha um pouco de dificuldade também nesse setor ofensivo. Mas o Cristiano chegou para suprir essa carência, né? Não, eu acho que sim. E nós falávamos há 2 semanas atrás aqui na TV Erechim sobre essa dificuldade ofensiva do Ipiranga, né? Faz 3 partidas que o Ipiranga não marca gols, né, Fábio? Isso é preocupante, porque o Campeonato Gaúcho com tiro curto, tu acaba não marcando gols. Olha a situação que se encontra no Novo Hamburgo. Claro, nós vencemos 3 partidas, né? Tivemos 2 empates, então isso nos ajudou muito, né? Então, mas é uma coisa que eu acho que o Paulo Henrique tem que começar a trabalhar, essa força ofensiva para que o Ipiranga consiga marcar os gols, principalmente nas partidas dentro de casa. Porque aí sim, aí te dá a tranquilidade para buscar a vaga na Copa do Brasil. Bom, depois do intervalo a gente vai falar também desse retorno, continuar falando do retorno do Campeonato Gaúcho. Eu quero saber do Fifo também. O Caxias é uma equipe que ela está tão acima dos demais times do interior, ou ainda a gente continua com aquela ideia inicial de que seria um campeonato muito parecido, muito parelho, com algumas equipes se assemelhando inclusive na característica de jogar. Depois do intervalo a gente volta com mais aqui no programa Na Resenha, sempre com o patrocínio do Master Supermercados, Andretta e System Software de Gestão. Voltamos já com mais. O esporte é debatido aqui na Resenha. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar.
Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master mais vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que nos acompanha nas nossas 2 edições inéditas do Na Resenha, às segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos. Lembrando que você que quer rever o programa Na Resenha, compartilhar com os amigos, para conferir o nosso debate esportivo aqui dos assuntos locais, basta você acessar o Facebook, a fanpage da TV Erechim e também o canal no YouTube, onde você pode inclusive ativar lá o sininho para poder receber as notificações sempre quando o programa for publicado também no canal no YouTube. O programa Na Resenha tem o patrocínio da System Software de Gestão, mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. Também Andretta transformando horizontes e Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Fifo Parente, o Caxias está tão acima dos demais adversários ou das demais equipes do interior do Rio Grande do Sul? Olha, Fábio, eu acho que o Caxias é um time que se acertou bastante. No início a gente tinha muitas dúvidas sobre como o Caxias ia jogar, né? Como o Caxias ia atuar, até porque tem um técnico novo, que é o Lacerda, que vem fazendo uma campanha brilhante, né? Mas eu acho que o Caxias conseguiu assimilar o que o Lacerda queria e os jogadores do Caxias têm as características que são necessárias para fazer essa campanha, né? Vamos lá, o Gilmar é um jogador que há 2 anos atrás, no Caxias, fez um belíssimo campeonato, veio da Série B. O Juliano é um jogador que é da base do Inter, é um belíssimo volante. Aí o Caxias vai buscar o lateral direito, o Ivan, lá no Água Santa, se eu não me engano, né? Aí depois temos o Carlos Alberto, que é uma grata surpresa. Nós comentávamos aqui sobre o Laércio, o zagueiro. Pô, tu pega uma espinha dorsal que é muito robusta, né? Puxa vida. É, um time muito robusto. E o Caxias conseguiu assimilar. Eu acho que a diferença do Caxias para o Ipiranga é mínima, né? Foi no detalhe o gol do Caxias contra o Ipiranga lá no Centenário. Mas, comparado com o São Luís de Juí, comparado com o Novo Hamburgo, o Caxias está muito acima, sim. O Ipiranga também está acima desses times, né? Mas, entre Caxias e Ipiranga, eu não vi o Esportivo, mas o pessoal comenta muito bem sobre o Esportivo também, né? Eu acho que a diferença é bem pouca. Vamos pegar os 4 clubes que estão hoje abaixo da dupla Grenal nas 2 principais divisões do certame nacional. O Brasil e o Juventude, que estão na Série B, e Ipiranga e São José, que estão na Série C do Campeonato Brasileiro. O Caxias está na Série D. Mas vamos deixar o Caxias fora. Dessas 4 equipes, o Ipiranga é o melhor time até então, o que dá a mostra de ter uma base mais pronta para a competição nacional que se inicia lá no mês de maio? Acho que sim. Acho que o Ipiranga é o time que melhor assimilou nesse na primeira perna do Campeonato Gaúcho o que o seu treinador quer, né? Eu acho que o Ipiranga tem boas peças, até não sei, inclusive a gente vai ter que buscar. Acho que os jogadores do Ipiranga têm contrato de ano todo, acho que a grande maioria fica para a Série C, porque é um advento importante. Eu comentava semana passada a respeito do nosso grupo na Série C, que vai ser, eu acho que o pior grupo de todos os anos, né? Eu também concordo. Né? Porque vai ser muito difícil. Mas eu acho que o Ipiranga está pronto. Eu acho que é uma equipe que tem uma mecânica de jogo bem legal, que consegue chegar próximo do gol do adversário. Às vezes não finaliza como deveria, mas é um time que tem uma solidez defensiva e que pode incomodar sim na Série C e é o time que eu acho que está mais pronto. Eu devo fazer uma crítica aqui, Fábio, porque a gente fala sobre o São José de Porto Alegre, né? O São José, que vai ser adversário do Ipiranga na Série C, mas o São José joga num gramado impraticável. É bem difícil a gente comentar sobre isso, e eu diversas vezes na Rádio Difusão já falei sobre isso. Eu pude acompanhar a Chapecoense com o São José, não me lembro se foi na quarta ou na quinta-feira passada. Quinta-feira. Quinta-feira, né? É muito difícil jogar futebol naquele gramado.
O São José tem uma grande vantagem porque ele treina todo dia em cima do piso, ele sabe o que acontece ali. E a bola quica, a bola morde o jogador, o jogo fica feio, o gramado é feio, né? Então o São José tem esse aparato de superioridade dentro do seu gramado que, para mim, isso é muito ruim. Se jogadores do Quilate, de Grêmio e Inter reclamam do Campeonato Gaúcho, o que dirá reclamam do Passo do Areia, o que dirá dos jogadores da Série C, Exato. né? É muito difícil isso, e o São José usa disso muito bem, né? Até cabe à federação, e às vezes a gente eleva o tom na crítica, mas o gramado é impraticável, Fábio. Olha o que foi o jogo contra a Chapecoense, é horrível. Eu acho que até deveria ter até um próprio bom senso, até porque o próprio Zequinha é o clube do ex-presidente da federação, vice-presidente da CBF, que é o Noveleto, que eu acho que deveria dar uma atenção especial. Eu nunca fui fã de gramado sintético para campo de futebol, é o primeiro ponto. Mas respeito quando tu tem um gramado que tem uma certa qualidade. Vamos pegar hoje do Palmeiras, que é acho que o gramado referência, depois acho que veio do Atlético, enfim. Alguns clubes até especulam daqui a pouco implantar também o gramado, mas eu sinceramente, Fifo, acho que alguns gramados sintéticos, como é o caso do Passo da Areia, eu acho que não deveria ser permitido nem pela Federação Gaúcha e muito menos pela CBF numa competição nacional. Não, e é verdade, eles têm esse aparato e eles utilizam desse artifício, não adianta, Fábio, é normal isso. Porque a bola quica mais, ela anda mais, para dominar é diferente, né? O jogador, eu até comentava contigo fora da hora, não sei como é que o jogador joga com chuteira. Né? Teria que jogar com uma travinha menor, porque é difícil. E se pega um domingo, né? Um domingo de verão aqui com temperaturas na casa de 30 graus, 32 graus, o gramado fica com 50 graus. Né? Isso já medido inclusive por termômetros dos clubes que lá estavam, da própria televisão, que esteve lá e pôde atestar isso. Então acho que desequilibra uma partida. Né? E hoje a gente vai poder ver, a gente está gravando o programa pela manhã, mas durante a transmissão do programa, quando o programa vai ao ar, o Ipiranga vai estar jogando contra o São José. Não vai ter aonde assistir o jogo, né? Nós não vamos conseguir assistir o jogo, mas depois no VT, ou se alguém tiver a oportunidade de estar lá assistindo, vocês vão ver que é difícil jogar futebol naquele gramado. Passamos a ter o São José / gramado sintético, né? Esse é o time que será nosso adversário na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, Fifo, dá pra gente também dizer que no Campeonato Gaúcho o Ipiranga pode encontrar alguns reforços para o seu grupo para a Série C do Campeonato Brasileiro? Acho que sim, Fábio. Acho que o Campeonato Gaúcho tem boas peças. Até mesmo os times que estão em maus lençóis, né, que estão lutando ali embaixo. Eu gosto de alguns jogadores, né, do Campeonato Gaúcho. Espero que o Ipiranga consiga dar uma olhada, tanto no Campeonato Gaúcho como no futebol catarinense, no paranaense. No interior paulista tem muita gente. Claro, a gente sabe que é muito difícil trazer pelas condições salariais, né? Porque Ituano vai estar ali no interior paulista e sabe da qualidade. Inclusive eu pude acompanhar o Ituano esses dias atrás, é um bom time de futebol. Que será adversário do nosso que grupo, vai ser adversário. O São Bento Sorocaba, que está na A2 dessa vez, né? O São Bento não está na Série A, é um bom time também, e porque o Campeonato Paulista, tanto a A1, A2 e A3, é agora em janeiro e fevereiro, né? Exato. Né? Então corre tudo junto. Então não vai ser fácil, Fábio. Eu acho que, mas o Ipiranga pode dar uma olhada. Eu acho que o Ipiranga tem uma comissão técnica e uma diretoria de futebol que é bem atenta a esses jogadores. E eu acho que tem boas peças no Campeonato Gaúcho. Sempre aparece. E Fifo, porque é claro que a gente tem um retorno todo pela frente ainda, e aí vão ficar mais claro, né? Tanto a afirmação de alguns jogadores, né? A afirmação da ideia do Paulo Henrique Marques, mas ao mesmo tempo também vão reforçar, né, daqui a pouco algumas convicções de carências que o Ipiranga tem. Eu acho que o Ipiranga precisaria ainda ir ao mercado para a Série C do Campeonato Brasileiro e buscar pelo menos mais um atacante de lado de campo, um atacante indiscutível, aquele cara que chega e que tenha boa finalização, aquele cara que tenha velocidade, já que o Ipiranga gosta de jogar com essa característica de jogadores com velocidade, mas eu acho que o Ipiranga precisa contratar mais um jogador a nível de titularidade, e aliás, o Ipiranga vai buscar para a Série C só jogador a nível de titularidade, né, Fifa? Porque para grupo acho que o Ipiranga tem aí, mas eu acho que o Ipiranga precisaria de mais um atacante de lado de campo, acho que o Ipiranga teria essa necessidade.
Eu gostaria de ver ainda, Fifo, mais um homem de meio de campo ali para... É justamente isso que eu ia falar para ti. Eu acho que o Ipiranga precisa mais um segundo homem de meio campo, né? Nessa mecânica de jogo que o Paulo Henrique gosta de jogar, ele utiliza um volante mais centralizado, um segundo homem, que é o Clayton hoje, né? Mas eu acho que precisa de um homem nessa função, até porque o Clayton pode ser que sofra com lesão, cartão, isso é normal do futebol, né? E aí tu vai precisar de uma peça de reposição aí. Às vezes o Fidelis pode fazer, só o Fidelis eu acredito que ele é o primeiro homem, né? Que ele gosta de fazer mais a primeira função. Eu até acho que é o seguinte, um jogador, por exemplo, da característica do Reinaldo, que o Ipiranga tinha ano passado, cairia como uma luva, né? Aliás, eu nem sei como é que tá a situação do Reinaldo, sei que ele tá no interior de São Paulo, né? Não vou pro Poranguense, né? Só não sei se é A2, A3, o que é. Pois é, eu também não sei como é que tá a situação dele lá, se o contrato é pro Campeonato Paulista, se pode daqui a pouco, porque se daqui a pouco houver a possibilidade, seria um baita jogador, porque era um jogador de força física, um jogador alto, grande, de boa impulsão, fazia gols. Bola aérea é a melhor... Eu comentava com alguns amigos, inclusive jornalistas de vários cantos do estado, dizem que ele é a melhor bola aérea do interior do estado. Não, porque vamos pegar o histórico dele, o que ele fez de gols no Pelotas, né? O que ele fez de gols no Pelotas e aqui no próprio Ipiranga. Cruzeiro de Porto Alegre. Ele salvou o Cruzeiro do rebaixamento uma vez aos 48 do segundo tempo, um jogo contra o Veranópolis de cabeça. E cada vez mais, FIFA, no futebol cada vez mais equilibrado, a bola aérea é fator decisivo para você ganhar ou para perder uma partida, né? Se algumas partidas nós ganhamos também na bola aérea, outras, como foi o caso contra o Caxias, perdemos a bola aérea num lance de bola parada, né? Então, eu acho que seriam jogadores, se o Ipiranga tiver a possibilidade, e acredito que o Ipiranga deve estar atento, né? E ele só não ficou porque a proposta foi uma proposta irrecusável, né? É o que a gente disse, né, Fábio? O interior paulista paga muito mais do que o interior gaúcho. Não adianta. Eu sei que a cota, inclusive em 2016 ou 2017, a gente acabou participando de um evento na Federação Paulista. A cota é uma enormidade perto do que é aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina e Paraná também não recebem perto do que a gente recebe aqui. Exato. Mas São Paulo e Rio de Janeiro recebem muito mais. Fifo, se por um lado a gente observa a possibilidade do Ipiranga buscar algum reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro, por outro lado o Ipiranga também tem gente observando alguns jogadores. Tu teme a perda de algum jogador para a Série C, de clubes que venham com essas propostas, especialmente vamos pegar aqui algum clube de Série B, Juventude, o próprio Brasil, ou clubes do interior de São Paulo, Santa Catarina, que também o Brusque aliás o Brusque sei que já estava encaminhando para fechar com o centroavante, inclusive jogou aqui conosco. O Hélio Paraíba? Não. O que estava aqui, inclusive jogou aqui no último jogo, o Michel. Tá bem encaminhado para fechar lá com o Brusque. O Michel é artilheiro do Campeonato Gaúcho. Então é um jogador que faz muitos gols. Não deu certo aqui, mas é goleador, né? Agora, Fifo, o Ipiranga pode perder, tem algum jogador que o Ipiranga pode perder, despertar interesse em outros clubes? Eu acho que tem vários jogadores que já aconteceram sondagens, né, dos clubes, principalmente de Série B. Até porque, por exemplo, o Simon é um jogador que eu acho bem importante para a situação defensiva do Ipiranga, né, para a situação defensiva do Ipiranga, né, a força defensiva, porque é um jogador que vem numa crescente muito grande. Ele é sem dúvida o xerife da zaga do Ipiranga hoje, um primeiro turno irretocável, né? Eu acho que é um jogador que o Ipiranga vai ter que fazer uma força, porque alguns times da Série B vão vir, até pelo histórico dele, né? É um jogador que jogou Libertadores, seleção brasileira, é um jogador que com certeza vai haver sondagens, né? Sem dúvida nenhuma, o Zotti vai ser um dos jogadores visados nesse segundo turno, né? Dependendo das suas atuações, pode ser que alguém queira ele para a Série B, porque ele é um jogador... Cá para nós, né, Fábio? Ele é um jogador que tem quilate para jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Alguns não tem. Ele é um dos que tem. Né? E vamos lá, o próprio Brasil de Pelotas, que adora um veterano, né? É um jogador que no Brasil queria com uma luva, né? É verdade. O Brasil agora contratou esse GG, que fez o gol ontem, inclusive. Mas é um jogador que se assemelha às características do Zotti, né? Quem sabe o Jaciva, que esteve ano passado no Botafogo de Ribeirão Preto, né? É mais difícil. Hoje eu acho que a direção do Ipiranga fez contratos longos, com cláusulas, com multas, né, que é sempre importante, né? Mas sempre vai haver a sondagem. Os laterais podem despertar interesse dos demais clubes, Fifo?
O Henrique Ávila, inclusive, jogou, se eu não me engano, no Náutico, há um tempo atrás, né? Jogou Série B também, e vem fazendo um primeiro turno muito bom, né? Eu acho que não é nenhum absurdo a gente dizer que o Henrique Ávila é um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo do campeonato até então, né, Fifo? Sim, é bem claro dizer isso aí. Eu acho que o Henrique Ávila está entre os 3. Se não é o melhor, está entre os 3. Jogador que foi muito contestado, até por nós, né? A gente tem que ser franco em dizer, a gente não sabia muito bem como que ele ia aparecer no Campeonato Gaúcho novamente. E vamos combinar, Fifo, e eu tenho essa opinião, o próprio Henrique Marques nos disse aqui em outras oportunidades, o Henrique Ávila do ano passado não serviria para o Ipiranga deste ano. E jogar na função que ele vinha jogando ano passado, ele não serviria para o Ipiranga. Agora, na lateral esquerda, ele surpreendeu. Eu não vou dizer a todos, porque tinha algumas pessoas dentro do Ipiranga que tinham convicção de que ele daria certo na lateral esquerda, mas pouquíssimas, uma, no máximo 2 pessoas. Agora, de resto, imprensa, restante de dirigentes, a própria comissão técnica, o Paulo Henrique Marques, tinham muitas dúvidas com relação a ele jogando nessa função na lateral. Tanto é que o Neutro foi contratado para ser o titular, né? Para ser o titular. E o Henrique Ávila acabou tomando a posição, né? Mas eu acho que sim, Fábio, eu acho que a gente tem que ter esse temor, né? Porque se caso, e é o que a gente espera, se caso a gente for bem novamente no segundo turno, né, classificarmos para semifinais, os olheiros, né, os times, principalmente da Série B, quem sabe alguma coisa da Série A, vai dar uma olhada, sem dúvida nenhuma, até mesmo os times do outro grupo, que tem teoricamente um poder financeiro maior na Série C, Santa Cruz, o Náutico acabou subindo, mas tem o Santa Cruz lá em cima, tem aqueles times do Nordeste que sempre tem um Remo, Paysandu, esse time tem um poder aquisitivo bem maior do que o nosso, né? Mas pode ser que apareça alguma sondagem importante para o time do Ipiranga. Fifo, já chegou a fazer a tua projeção de quantos pontos o Ipiranga precisa para garantir uma vaga na Copa do Brasil? O Ipiranga precisa mais 10 pontos, 21. 21 pontos. Acho que sim. Seria o Ipiranga tem 3 jogos em casa, né? Seriam... 3 jogos em casa e empate. Então, aí o Ipiranga estaria resolvido. Eu acho que sim. Eu acho que porque é o seguinte, né? Vai ter muito perde-ganha. Exato. Né? Vai ter muito perde-ganha. Porque quem imaginaria que o Pelotas, e aí o Pelotas consegue um empate contra o Aimoré, que vinha num embalo fenomenal, né? Tinha vencido o Grêmio, técnico novo, né? Não deixou de ser não foi um resultado ruim pro Aimoré pelas circunstâncias, porque o Aimoré projetava uma derrota contra o Grêmio, ou no máximo um empate, uma vitória contra o Pelotas, né? Ele acaba vencendo o Grêmio e acaba empatando com o Pelotas. Então, peraí, um jogo contra o dupla Grenal, tu já projeta uma derrota, um empate sempre. O que vier é surpresa, né? Por exemplo, eu não contava que o Ipiranga fosse empatar com o Inter aqui. Eu achei que o Ipiranga perderia para o Internacional. Conseguiu buscar ponto, né? Claro. Agora, Fifo, partindo dessa tua projeção, para a gente encerrar, se o Ipiranga precisaria mais 10 pontos e vence os 3 jogos em casa que o Ipiranga tem no campeonato, Aimoré, Esportivo e o Caxias, o ponto para o Ipiranga buscar fora é hoje, né? A gente está gravando o programa de manhã, o jogo é contra o São José à noite, mas é o ponto para o Ipiranga buscar, porque depois tem o Brasil fora e o Grêmio também na arena. Não, e eu acho que sim, eu acho que o jogo é hoje, né? O Ipiranga pode vencer. Eu pude acompanhar o São José na quarta-feira, o São José não é nada demais, é um time que também tem dificuldades, né? Principalmente naquele gramado, mas é um time que tem dificuldades. Mas eu acho que o Ipiranga pode vencer, a gente espera que o Ipiranga consiga fazer uma grande partida hoje, sair de lá pelo menos com um ponto, porque depois eu acho que a gente consegue nos regularizarmos em casa. Fifo, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, bom tê-lo de volta aqui no nosso Na Resenha. Aquele abraço. Valeu, Fábio. Boa noite a todos os telespectadores do Erechim. Um grande abraço a todos, nós voltamos com o programa Na Resenha na quinta-feira, na próxima edição inédita do nosso programa, destacando os principais assuntos esportivos, Atlântico e Ipiranga. Hoje focamos bastante no Ipiranga, porque o retorno do campeonato está apenas começando. Aquele abraço e até a próxima. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar.
Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master mais vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. No Master Supermercados, volta às aulas é com muita promoção. Materiais escolares em até 5 vezes no cartão. Tá no Master, tá em casa.